E aí, assim, a polícia militar brasileira, ela é aquela que tem o índice de letalidade mais alto do mundo. Sabe o que é um índice de letalidade? O índice de letalidade é um índice que a gente usa para estudar a segurança pública. É um índice que ele não se preocupa em dizer se o ladrão era bandido, se não era bandido, se era inocente, se não era inocente. Ele pega o seguinte: número de vezes em que o policial atuou, né, número de vezes que o policial esteve lá, o número de casos que ele atendeu, pelo número de pessoas mortas, o número de pessoas que ele matou, que a polícia matou. Porque o bom da polícia é que ela atuasse, prendesse, ponto final, que não houvesse disparo de arma nem nada. Então nós usamos que esse é o melhor. Mas não pode, que o Brasil não sei o que, tudo bem. Mas o índice de letalidade é esse. Quantas vezes você foi acionado, quantas vezes você matou. O índice de letalidade das polícias brasileiras são os maiores do mundo. Até 2 anos atrás, se não me engano, a PM do Rio de Janeiro era a que mais matava no mundo. Isso comparando polícias em estados de guerra, como o Iraque, e polícias de estados africanos que vivem em sistemas de guerra civil seguidos. A polícia do Rio de Janeiro conseguia matar mais que essa gente. O mais interessante é que recentemente a PM de São Paulo, um determinado batalhão da PM de São Paulo, né, se colocou as chamadas câmeras nos carros e depois no uniforme dos policiais, né, que são câmeras que filmam o tempo inteiro. Elas não podem ser desligadas. Elas ficam ligadas dentro do carro e elas ficam ligadas dentro do uniforme do cara. E o mais engraçado, e aí a gente vai encaminhando aí pro finalzinho para a gente poder conversar com vocês, o mais engraçado é que os batalhões onde essas câmeras foram instaladas reduziram a 0 o número de mortes. Veja, se o policial está sendo visto por uma câmera e gravado, o nível de morte dele cai lá embaixo. E aí você quer me dizer o quê? Que os bandidos, quando enxergam a câmera no policial, então eles não atiram e não criam as condições para o policial matar? É isso? Não, quando o bandido vê aquela câmera ali, ele simplesmente para. Bom, então não vamos dar arma mais para o policial, vamos dar câmera para todo mundo. Se o policial vai andar de câmera na mão. Esse é o argumento? Então vamos dar câmera para todo mundo. É óbvio que não é, né? E a partir daí você entende efetivamente que a partir daí você percebe claramente que o que nós temos é um constrangimento à violência institucionalizada que as polícias militares têm. Para a gente terminar, Fernando, como é que a gente resolve isso? Tem 4 ou 5 passos para resolver isso. Primeiro passo, acabar com a polícia militar. A polícia tem que ter tem que ter um sistema de polícia civil, em que o soldado possa denunciar o seu superior, que possa denunciar o seu superior, que todos eles possam serem denunciados, e a partir daí passar a responsabilizar efetivamente cada um, e não em cima de um esquema hierárquico de ordens. Segundo, aumentar o treinamento auxiliar das nossas polícias. O que é o treinamento auxiliar? São os treinamentos de procedimentos. Quando você vai reagir? Não é quando você está enxergando alguém roubar um carro. Não. Porque dentro dos valores que eu tenho que pesar, a vida está acima do carro, a vida está acima da propriedade. Se a vida está acima da propriedade, o cara está roubando o carro, eu não vou sair dando tiro nele no meio da cidade, porque perigo é matar civil, ou mesmo matar o próprio cara, que também é uma vida. Portanto, eu vou rastrear ele, eu vou olhar qual é a placa, eu vou acompanhar ele, eu vou cercar, eu vou pedir auxílio, vou gerar um monte de gente, vou levar ele para outro lugar e aí vou efetuar a prisão. Para isso, eu preciso de investimento. Investimento com consciência. E não para comprar gás pimenta, gás mostarda, gás... Aliás, isso vocês não sabem, né? 70% dos gases que são utilizados no Brasil para contenção de manifestações populares são proibidos pela ONU. São gases proibidos pela ONU de ser utilizados no campo militar. Você imagina um absurdo, né? Então, a primeira coisa, desmilitarizar. Nós temos que ter um sistema de polícia civil responsivo. Segunda coisa, nós temos que ter a entrada no sistema de polícia igual para todos eles. Ou seja, o cara tem que entrar por um caminho só na polícia e depois que ele estiver lá dentro é que ele vai saber se ele vai para a contenção da população, se ele vai para a área de policiamento ostensivo, se ele vai para a área de policiamento de trabalho anticrime, se ele vai para... Entendeu? É uma entrada só, uma série de
barreiras psicológicas, sociológicas, institucionais que o policial precisa efetivamente passar para ser dado a ele a condição de aumentar de posto. Na Inglaterra, por exemplo, os policiais passam cerca de 4 anos atuando. A última vez que eu li eram 4 anos, se não me engano ainda é 4 anos. 4 anos atuando sem arma letal. Atuam com cacetete, spray de pimenta e arma de choque. Atuam no controle de trânsito, atuam no controle de pequenos delitos aqui, acolá, mas não tem arma letal. E é somente depois desses 4 anos, não tendo nenhum tipo de processo de abuso de autoridade, de violência, de morte, não sei o quê, que ele pode então se candidatar aos níveis superiores da polícia, que vão ser nos níveis armados. Ou seja, a sociedade cria meios para controlar aquele que tem a arma. Para isso você precisa de investimento, você precisa pagar eles melhores. Você precisa botar o dinheiro certo dentro da polícia. Não é para comprar spray de pimenta, é para criar um batalhão de inteligência, para que essa inteligência saiba onde é que está o traficante, onde é que está o local onde recebe os carros roubados, onde é que está o local onde recebe os celulares roubados, né? Coisas que se você conversar com qualquer taxista numa cidade, eles te dizem. É muito interessante isso, eles te dizem. Porque os taxistas têm um sistema de inteligência deles que funciona, enquanto o sistema de inteligência da polícia parece que não funciona. A polícia nunca sabe onde é que estão as coisas. Então, tirar o sistema militar, pagar esses caras melhores, treinar, né, as suas inteligências de apoio a esse processo, colocar o dinheiro internamente de forma inteligente na polícia e não simplesmente para transformar pessoas em cães de guarda da propriedade civil ou das situações de políticas que a gente tem por aí. E uma última coisa que eu acho essencial, que é separar a polícia de exército. Isso precisa acontecer de imediato. E isso é uma coisa que o poder civil nunca fez. Porque o que tem de governador aí, que fica lá mandando mensagem para pedir para o exército ajudar na segurança pública em tal lugar, e depois reclama quando o exército não quer nunca mais sair da vida civil, é imenso. Gente, militar é treinado na seguinte ótica. Temos nós e os inimigos. Os inimigos querem invadir a nossa pátria e nos matar. Portanto, o exército é treinado para matar. Não perguntar, matar. O policial não pode seguir a ótica militar. Um policial não pode trabalhar com a ótica do nós e o inimigo. Porque aquele com o qual o policial está lidando, seja ele um usuário de droga, seja ele um traficante de droga, seja ele um ladrão de carro, ele é um cidadão. Você não pode demonizar o cidadão. Ah, mas ele roubou um carro. Sim, e eu não tenho a mínima ideia dos motivos que levaram ele a roubar o carro. E mesmo que eu ache que esses motivos são horrorosos, eu não sou juiz para simplesmente decretar a morte dele e dar um tiro nele. Então, eu preciso necessariamente desvincular a ideia de polícia e controle de violência urbana civil da ideia militar. Sem isso, a nossa democracia não anda. Sem isso, a nossa polícia não consegue dar uma prestação de serviço policial melhor, ou seja, com um número menor de mortes. Sem isso, a nossa população na periferia não confia na polícia e, portanto, não ajuda o trabalho policial. Sem isso, o nosso policial vai continuar morrendo que nem mosca por aí, porque a polícia que mais mata é também a que mais morre, por causa daquele que a gente chama, né, que eu falei para vocês no início, que é o dilema da insegurança. Então cada um vai comprando armas maiores e tal. Se eu não desmontar esse sistema, eu acabo não desmontando o grande problema das cidades brasileiras. E, aí sim, né, trabalhar por uma sociedade menos desigual.